Bastidores: Flamengo contratou Leonardo Jardim no último fim de semana, antes de demitir Filipe Luís. Vazou áudio de BAP revelando o motivo da demissão do técnico. E mais, Filipe foi ao Ninho hoje se despedir dos companheiros. Rodrigo Caio pediu demissão. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Deixa eu lembrar que aqui no link, no comentário fixado na descrição, tem o Pix do 1 milhão para você adquirir seus pontos hoje em super promoção e concorrer a R$1 milhão na próxima sexta-feira, dia 6 de março. Então o momento é agora, tá aqui o link no comentário fixado e na descrição para você adquirir seus pontos, que vem com os números da sorte, e concorrer a R$1 milhão na próxima sexta-feira. Olha, o GE Globoesporte.com trouxe bastidores da contratação do novo técnico do Flamengo, o português Leonardo Jardim, ex-Cruzeiro. O Flamengo está acertado com o Leonardo Jardim desde o último final de semana. Na quinta-feira, antes do jogo contra o Lanús, intermediários avisaram a BAP que o português gostaria de voltar a trabalhar. O presidente do Flamengo se movimentou para fechar o acordo. A derrota para o Lanús foi a gota d'água para que BAP, que tomou a decisão de demitir Filipe Luís na noite da última quinta-feira. Na sexta, o clube abriu negociações com o Leonardo Jardim. No domingo, o português deu sim para o Flamengo e o acordo foi selado ontem, segunda-feira, antes do jogo contra o Madureira. O acordo foi rápido porque se deu nos mesmos termos de dezembro do ano passado, quando o Flamengo tentou contratar Jardim quando estava negociando a renovação do técnico Filipe Luís. BAP decidiu ali que o português seria o técnico do Flamengo quando estivesse disposto a voltar. Filipe foi pego de surpresa com a demissão, mas soube da preferência da diretoria por Jardim. BAP agiu rápido porque entendeu que era a oportunidade de contratar o treinador que ele queria já há algum tempo. Então tá aí, gente, o Jardim sempre foi o plano A do BAP. O BAP nunca quis o Filipe Luís no Flamengo, a verdade é essa, e nós estamos aqui trabalhando com fatos. Quando o BAP assumiu o Flamengo, em janeiro de 2025, ganhou as eleições em dezembro de 24 e assumiu em 25. O técnico do BAP não era o Filipe. O Filipe foi contratado pela antiga gestão. E o BAP teve que engolir porque o Filipe chegou ao título da Copa do Brasil em pouco tempo, logo depois que assumiu o lugar do Tite. O Tite cai na Libertadores para o Peñarol, o Filipe assume em setembro, outubro de 24, conquista a Copa do Brasil lá na Arena MRV, o BAP ganha a eleição e leva o Filipe Luís contra a vontade. A verdade é essa. Nunca foi a primeira opção do BAP o Filipe. E houve um desgaste em todo esse processo, desde que o BAP assumiu em janeiro de 2025, Algumas declarações nas coletivas, elogiando o Flamengo quando o Flamengo jogava mal, algumas escolhas, a questão dos treinamentos, a amizade com o Boto, tudo isso influenciou, um pacote completo. Não foi assim, o Flamengo iniciou 2026 muito ruim, perdeu 2 títulos. Não. Tem muita coisa envolvida, gente. Muita coisa desses bastidores. Como essa que eu vou falar agora. O Filipe ficou isolado nos últimos dias, principalmente depois dos péssimos resultados, a derrota para o Corinthians na Supercopa do Brasil, alguns jogos no Campeonato Brasileiro, a derrota para o próprio Fluminense na fase de grupos do Campeonato Carioca. O treinador foi praticamente abandonado por BAP e Boto. Boto também largou a mão do técnico Filipe Luís. A dupla deu pouco respaldo ao Filipe, que acabou correndo sozinho na crise. Quando o BAP e o Boto tiveram a certeza de que poderiam substituir o treinador, não pensaram 2 vezes. E, gente, no início da tarde de hoje, vazou o áudio do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, revelando o motivo do porquê demitiu o Filipe Luís. E é uma decisão única e exclusivamente do BAP. O BAP quis demitir o Filipe Luís. E esse áudio que vazou
a voz do BAP, um monte de gente já compartilhou o áudio, ele mandou esse áudio, né, para um conselheiro, né, do clube, né, um benemérito do clube, e esse áudio acabou vazando. E o BAP diz assim no áudio: ô Mário, na minha visão é o seguinte, quando você pega um trem errado na vida, você sabe o que fazer. Descer na primeira estação e retornar. Meu compromisso inarredável com a instituição, com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo para onde estamos e aonde desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que eu fiz. Estou intervindo fundamentalmente porque acredito que no conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que julgo adequada para a instituição. O áudio de pouco mais de 1 minuto foi enviado para um grande benemérito do clube que repassou para outros conselheiros e aí já viu, né? Quando você repassa para mais de uma pessoa, a tendência é vazar. E não deu outra. O diretor executivo José Boto foi quem deu a notícia ao técnico Filipe Luís a pedido do presidente. E agora, gente, uma curiosidade. O Boto, quando chamou o Filipe Luís após a coletiva de ontem para dar a notícia, o Boto chegou e falou: Felipe, eu tentei de tudo reverter o quadro, mas não conseguiu, a decisão é do presidente e você tá fora, você não comanda mais a equipe, né? O comunicado aconteceu logo após a coletiva de imprensa, o Felipe não estava sabendo de nada e pegou aí todo mundo de surpresa, inclusive os jogadores. Bom, como o Felipe não teve tempo para se despedir do elenco no Maracanã, ele fez um pedido à diretoria de ir ao Ninho do Urubu hoje, pegar os seus pertences e falar com todos os jogadores. O técnico recebeu diversas mensagens do grupo em solidariedade nas redes e pediu para ir ao Ninho do Urubu para se despedir pessoalmente, né? E nesta terça-feira, que seria um dia de folga do elenco, a diretoria mudou por conta da troca de comando. Os jogadores treinaram, trabalharam, né? E o elenco se reapresentou às 15 horas, 3 da tarde, no Ninho do Urubu. Além do Filipe Luís, também se despediram dos jogadores Rodrigo Caio, auxiliar permanente, Ivan Palanco, auxiliar de Felipe, Diogo Linhares, preparador. Eu falei aqui do Rodrigo Caio e teve um pedido de demissão hoje no Flamengo, que também pegou muita gente de surpresa. Por quê? Porque o Rodrigo Caio, ele não foi contratado para ser auxiliar do Felipe. O Rodrigo Caio, ele foi contratado para a comissão permanente do Clube de Regatas do Flamengo, ou seja, o Felipe foi demitido, se chegar outro treinador for demitido, chegar outro treinador for demitido, chegar outro treinador for demitido, o Rodrigo Caio continua, porque ele é contratado do clube, ele não faz parte do Felipe. Do Felipe, quem faz parte é o Diogo Linhares, que é o preparador físico, e o Ivan Palanco, que é o auxiliar direto do Filipe Luís. Porém, o Rodrigo Caio, por uma questão aí, não sei do que ele imaginou, né, de repente ficou mal com a situação, ou uma questão também de lealdade ao Felipe, ele pediu o boné, ele pediu demissão, comunicou o Flamengo e o Flamengo lançou uma nota oficial dizendo: o Clube de Regatas do Flamengo informa que, por decisão pessoal de Rodrigo Caio, ele não integra mais a comissão técnica permanente do futebol profissional. O clube agradece pela dedicação e profissionalismo no período que esteve conosco e deseja sucesso em seus próximos desafios. E aí muitos torcedores criticaram a postura do Rodrigo Caio no sentido de: pô, Rodrigo, você está sendo leal ao Felipe, mas você tinha que ser leal ao Flamengo. O Flamengo te contratou para a comissão permanente. E ele foi leal ao Filipe Luís e pediu demissão a partir do momento que, de forma surpreendente, todos souberam aí da demissão do Felipe nesta madrugada. Gente, tem muita informação rolando, O Leonardo Jardim está chegando, inclusive ele está em Belo Horizonte, né? O Leonardo Jardim já estava no Brasil desde quinta-feira. Ele foi numa festa do filho do Pedrinho Lourenço, que é o empresário do dono da SAF, né, do Cruzeiro. Então tá aí o Flamengo demitindo o Filipe Luís e contratando o Leonardo Jardim, que já estava no Brasil e está sendo aguardado no Rio de Janeiro para assinar contrato. E já tá tudo já conversado, tá, gente? Questão de salário,
tempo de contrato. Ele fica até o fim do mandato de Luiz Eduardo Batista, o BAP, até o fim do ano de 2027, dezembro de 2027. Agora é torcer, né? Página virada, torcer para que o Leonardo Jardim chegue fazendo um bom trabalho. Ele já chega com a peteca, né, na mão, a batata assando, que é a final do Campeonato Carioca. Domingo tem Fla-Flu. Leonardo Jardim de um lado, Zubeldia do outro. É Flamengo, é Fluminense. E nas próximas horas a gente vai trazer aqui todas as informações do nosso Mengão. Grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!